Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Desde já agradeço as minhas doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Hoje eu vou fazer uma live, né, gravada, tá? Porque eu achei melhor fazer isso. E eu convidei o meu grande amigo do vlog Catolicamente Falando, o nosso amigo João Oliveira, né? E ele vai participar comigo num react de um vídeo que envolve a treta do Nando Moura com o Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. A gente escolheu esse tema não tanto, tá, pelo objeto do tema, porque eu acho até que o objeto é um tanto espúrio, tá? Estão brigando por causa de uma marca, de logotipo do MBL, e em nome disso acabaram soltando certas farpas, né, mútuas, por assim dizer. E, claro, o Nando Moura, eu acho que ele extrapolou um pouquinho a questão da crítica para algo um tanto pessoal, por assim dizer, contra o MBL, em particular contra o Arthur Duval. Mas o que me chamou a atenção desse caso não é a treta em si. Tá? Eu acho até que é uma treta muito espúria, muito bobinha, por sinal, e uma briga que, para mim, essencialmente ela não tem importância. Mas, por outro lado, certas questões políticas que são envolvidas nos comentários, a gente pode realmente acrescentar para fazer uma análise mais esmerada, né, indo para outros caminhos, né? Não necessariamente o caminho da treta em si, mas o que envolve isso? O que envolve o discurso do Nando Moura e o que envolve o discurso do Mamãe Falei e do MBL? E baseado nisso, nós vamos pegar um caso, né, um caso de enxerto, que é essa briga, para fazer uma análise conjuntural política mais ampla. Então foi por isso que, por indicação, inclusive, do meu amigo, João, eu achei que era necessário fazer os comentários, ainda que o assunto em si, em voga, seja, no meu entender, bastante tolo, tá? João, por favor, se apresenta, meu querido. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos assistindo. Eu sou o João, sou do canal Catolicamente Falando. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento aqui com meu querido amigo, Conde. E, bom, vamos reagir, né, Conde, a essa presepada desses dois aí, né, e vamos ver o que eles têm para nos oferecer de bate-papo aqui nessa noite, né? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos dar play aqui. Fez mais um vídeo aqui. Eu tô vendo aqui, o vídeo está com 25... Nando Moura, você já foi melhor, bicho. Você já fez vídeo de mais de 1 hora sobre mim, cara. Por favor, vamos ajudar a retenção desse canal aqui. E eu vou dizer, cara, eu não sei qual Moura eu gosto mais. Se é o Cauê Moura, que na época que estamos sem pauta, a gente reage a ele e os views aumentam, ou se é você, que, meu Deus, você é o rei dos views, cara. Pôs teu nome no título aqui, pum! Explode. Então já vou aproveitar para divulgar que domingo agora estarei lançando o meu livro na Livraria Drummond, na Avenida Paulista, às 15 horas. Vai estar o Guto, o Amando, o Renato, vai estar todo mundo, né? E você vai ter a chance de ir num evento menor, né? Porque, diferente dos congressos, né? O Congresso Nacional ou os congressos regionais da MBL, que tem ali centenas de pessoas, eu espero que nessa livraria tenham umas 50, 60, 70 pessoas. Então é um ambiente onde a gente vai poder trocar uma ideia ali, vai ser mais legal. Então, cara, apareça lá, domingo, 15 horas. Obrigado, Nando, por... Alô? Oi? Oi? Um público novo aí. Por favor, 15 horas, domingo, Livraria Drummond. Você que já tem um livro que o Nando falou de mim. Vamos lá. Falaram que esse aqui, ele, desceu o cacete, mano. Ele desceu a cacete. Vamos lá, vamos ver. No vídeo de hoje eu quero falar também a respeito do Mamãe Falei. Arthur Duval já faz diversos vídeos meus em sequência, ele disse que ia parar com isso, não parou, então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do Arthur Duval. Nossa, peraí. Eu falei que eu não ia falar de você, eu fiz vários vídeos seus em sequência. Eu não tô sabendo disso aí não, cara. Não tô sabendo disso aí não, mas vamos lá. Eu já quero começar deixando uma nota de repúdio ao Nando Moura, que dividiu o espaço que ele ia trazer no canal dele pra falar de mim com esse rapaz aí, Edu, que eu não sei quem que é. Cara, que é isso, bicho? Você já dedicou vídeo de 1 hora pra mim. O que tá acontecendo com o seu coração, cara? Como é que agora você me coloca num vídeo com outro cara? Não. Eu quero vídeos exclusivos. Por favor, próximo que seja exclusivo. Vamos lá? Bora. Falar também a respeito do Arthur Duval, como prometido no vídeo de hoje. Ele ficou muito triste
simplesmente porque eu não gostei do novo logo do MBL. Parece que o vamos questionar tudo se tornou vamos chorar por tudo. Não. Pera. Sério, cara. Você não vai por esse caminho, né, bicho? Você não vai tentar disfarçar que eu comentei o que você falou por causa do logo, né? E não, irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar, ô Léo, põe na tela, tá ligado? Aqueles, os tweetzinhos. Cara, ontem o Nando Moura, ele passou o dia tweetando, xingando o MBL. Tá aqui, ó, põe aí na tela aí um monte, né? Só uma coisa, João. Não, bicho, não... Vamos pegar uma coisa interessante aqui, né? A gente já pegou o primeiro lance, né? Primeiro, o livro do Mamãe Falei. Dá até medo. Porque assim, cara, Ortega Gasset já dizia, acho que no livro, acho que a Rebelião das Massas, né? Que ele não desperdiçaria o leitor com livros supérfluos, sabe? Esse pessoal faz livros como, sei lá, se... Bom, eu não vou nem usar as expressões aqui, são as mais chulas possíveis, mas eu acho assim um tanto, sei lá, um tanto pedante esse pessoal escrever livro. Olha que em toda a minha vida o pessoal sempre fala assim, por que você escreve livro? Não, porque eu não quero desperdiçar o tempo do leitor com livros supérfluos, seja que for essa coisa. Com relação ao Nando Moura, cara, o problema é o seguinte, veja, você tem um caso do logotipo, tá? Logotipo, que no meu entender eu acho até que é mais feio do que o outro, menos expressivo do que o logotipo antigo, tá? Sim. Mas a questão não é essa, a questão é o que degringolou a partir de um logotipo, ou seja, um bocado de impropérios, principalmente do Nando Moura, fazendo certas críticas violentas ao MBL, e veja que aqui eu não estou defendendo o MBL, eu estou falando da questão factual, tá? E observa uma coisa, o Mamãe Falei não tem o direito de se defender do Nando Moura, porque o Nando Moura está falando o seguinte, eu não posso criticar, quem é que está tirando a sua liberdade de crítica? Ninguém está tirando a sua liberdade de crítica. O que está colocando é o seguinte, você é que está recusando ao Mamãe Falei de se defender das suas acusações. Porque isso não tem o menor sentido que você está falando. Não, e como ficou evidenciado, né? Ele vem de uma série de acusações, de uma série de atitudes contrárias ao MBL. O que eles fazem é pegar um episódio das várias críticas, como o Mamãe Falei colocou no print ali, tem várias vezes dele falando merda contra o MBL, e aí ele pega um caso para usar de exemplo para poder citar, para responder as várias coisas que o Nando Moura falou. Só que aí o Nando Moura ele meio que transforma isso no espantalho. Né? Olha, eles estão falando de mim porque eu critiquei o logo deles. Sendo que nos prints mostra que não é bem isso, né? Claro, você é uma pessoa influente, você tem 3 milhões de inscritos, tá? Você é uma pessoa que convence, influencia, né? No caso, você tenta usar da sua popularidade para título de convencimento, você ataca um grupo, esse grupo não tem o direito de se defender, isso não tem muita lógica. Porque é o seguinte, porque a questão de criticar, né? Por exemplo, no caso do Nando Moura, em nenhum momento ele foi cesseado da sua liberdade de criticar o MBL. Pelo contrário. Eu vejo até que, por exemplo, assim, o Mamãe Falei, mesmo com todos os defeitos que podemos dizer do ponto de vista da ideologia dele, do pensamento dele, eu acho que, no geral, se eu, assim, percebendo os debates do Mamãe Falei, eu acho que ele tem uma qualidade, que é o seguinte, é a qualidade do político. Em que ponto é a qualidade do político? É aquele homem que ele parece, né? Estou falando aqui, evidentemente, um julgamento de aparência. Eu não conheço o Mamãe Falei pessoalmente, então eu não posso fazer um julgamento mais abrangente disso. Mas ele tem um jogo político que é conciliatório, se você analisar bem. O Mamãe Falei, ele não perde a paciência. Ele tem um autodomínio muito grande, por sinal. Eu nunca vi o Mamãe Falei destemperado. Eu nunca vi. Cara, você se meter num bando de esquerdista maluco lá, tudo bem, ele faz a média dele com aquilo ali, né? Ele pega o esquerdista mais burro do universo e faz aquela média para ficar assim de esquerda, né? Ele não vai pegar, por exemplo, um cidadão com credenciais acadêmicas, com pós-doutorado em economia, que ele se ferra. Mas ele vai pegar o burrão militante, né? O burrão militante. Tudo bem. Mas, cara, você tem que ter muito sangue frio para você se meter lá com o pessoal querendo te meter a porrada, cara. Eu digo que isso aí, a princípio, é uma virtude, não é um defeito, porque eu acho que, por exemplo, no campo político, você tem que ter sangue frio. Veja o linchamento moral que ele sofreu com relação àquelas declarações idiotas que ele fez, tá? Eu acho que ele teve uma postura de... como é que é assim?
Tudo bem, claro que a gente pode tocar no mérito do que ele falou, enfim, que acho que ele falou uma baita de uma bobagem, entendeu? Mas, em contrapartida, nós temos que reconhecer que ele tem um certo jogo de cintura, uma certa frieza, que eu acho que isso aí é aproveitável, cara. Isso é um elogio mesmo, tá? Um elogio. E o Nando Moura não, o Nando Moura é aquela coisa assim, da indignação pela indignação, sabe? Eu sou contra tudo que tá aí. Bom, para quem não é político, é muito conveniente para você. É muito conveniente. Mas pro Mamãe Falei, não. E eu acho que o Mamãe Falei, até certo ponto, ele tem um espírito muito conciliador. E é isso que ele me aparenta ser. E vou dizer mais, cara. Tem uma coisa que eu acho também, que é uma vantagem do MBL, viu? Isso é uma vantagem. Você percebe que ele falou uma besteira, ele cometeu uma gafe monumental que acabou com a carreira política dele, tá? Acabou com a carreira política dele. Ele poderia até ser, né, candidato a governador do estado de São Paulo, tá? Ou candidato a prefeito, em que seja, tá? E ele cometeu essa gafe que acabou com a carreira política dele. Mas o que mais me chamou a atenção foi a lealdade do MBL com relação a ele. Tudo bem, ele pode ajudar muito no MBL, ele pode ter contribuições, existem inúmeras implicações para que ele seja uma figura importante no MBL, mas eu acredito que é possível que haja realmente um espírito de amizade, digamos assim, entre eles, ou um espírito de colaboração ali entre eles, que no final da história eles não se queimam. É a mesma coisa com o PT, por exemplo. Os petistas são assim também. Você vê o Lula. O Lula, por exemplo, ele defende os seus pares, cara. O único que não sabe fazer isso é a direita. A direita só sabe se queimar, ela só se autodestrói. Exatamente. Exatamente. Você vê que eles não... Aparece, eles poderiam, né, ter... Eles poderiam ter expulsado o Arthur do movimento, né, se distanciado dele, não, porque o posicionamento dele não reflete os ideais do MBL, feito aquele discurso higienista, sabe? De querer lavar as mãos e deixar ele se fuder pra lá. Mas não foi isso que os caras fizeram. Os caras, não, ele falou merda, ok, ele vai ficar de fora aqui, mas vai continuar ajudando a gente. E como ele fez, e como ele tá fazendo. Tudo bem, pode até ser, vamos pegar o seguinte, a gente não sabe também... Alô, tá me ouvindo? Tá falando bem. Tá ouvindo. A gente não sabe qual é o grau de influência que o Arthur tem no MBL, tá? Por exemplo, uma vez, até ele falou no vídeo que ele é o maior contribuinte do MBL. Isso também pode influenciar no posicionamento dele com relação ao grupo, tá? Mas mesmo assim, veja, uma situação como essa poderia causar um racha se o cara fosse um porra louca, se o pessoal não tivesse jogo de cintura. Na política, o jogo de cintura, se você quiser fazer política de verdade e não cair nessa coisa histriônica de dizer nós temos que brigar com o sistema, brigar com todo mundo e não sei o que, blá blá blá, tudo bem, você pode brigar com o sistema, tá? Mas você tem que saber usar política até mesmo para brigar com o sistema também. Você também tem que ter habilidade, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber como o pessoal adora falar, a esquerda adora falar, né? Correlação de forças. Tudo bem que eu não sou, a gente sabe aqui, só esclarecendo, a gente não é esquerdista, pelo contrário, a gente é bem anti-esquerdista. Mas a gente tem que ser realista e saber que no campo da política, você tem campo para a guerra, mas também você tem campo para o cachimbo da paz, né? O cachimbo da paz, e você tem, inclusive, a resolução do antagonismo. E eu acho que, nesse aspecto, pelo menos aparentemente, o Mamãe Falei tem esse jogo de cintura. Você vê que, por exemplo, quando ele vai no debate, ele apresenta os argumentos dele e ele não perde o autocontrole. E muita gente perde o autocontrole com ele. Perde o autocontrole. Né? Fica puto, xinga ele. É uma característica que ele tem, né? Ele consegue fazer os outros ficar desequilibrados emocionalmente, como se fosse uma espécie de tática para ele conseguir desenvolver os argumentos e mostrar que o adversário dele é uma pessoa burra e irracional. Sim, veja, assim, pode ser que pessoalmente, eu como te falei, eu não conheço o Mamãe Falei, mas pode ser que o Mamãe Falei seja uma pessoa insuportável, né? Porque existe um personagem chamado Mamãe Falei, tá? Existe um personagem ali, existe um personagem, como o próprio Conde é um personagem também em algum ponto, porque existe uma figura pública chamada Conde e uma figura privada chamada Leonardo Bruno, né? Por exemplo, existia uma atriz americana, que era a Rita Hayworth, que ela interpretou um personagem chamado Gina, né? O pessoal, quando ela tinha os casos amorosos com os caras, ela diz assim, as pessoas dormem com Gina e acordam com Rita Hayworth.
Então, imagina, quer dizer, dorme com o personagem e acorda com a pessoa real, né? Então, existe muito dessa questão da figura pública e privada. Eu também não sei quem é o Nando Moura, tá? Eu não sei quem é o Nando Moura. O Nando Moura é uma pessoa muito sanguínea, muito explosiva. Não sei como é que ele é na vida pessoal. Pode ser que na vida pessoal ele seja um cara tranquilo. Pode ser que seja só que um personagem ali, tá? Mas seja o que for, eu acho que o Mamãe Falei, ele apresenta uma vantagem argumentativa, tá? No sentido de que ele tem uma postura que é típica de um político, porque ele nunca antagoniza radicalmente. O que significa isso? Significa que, por exemplo, ele conversa com aquele vereadorzinho pereba lá sobre hora de trabalho, 6.1, né? Ele coloca as incoerências do cara, mas ele deixa abertura pro cara. Porque ele pensa como político, porque talvez futuramente eu possa fazer aliança com aquele cara. Futuramente... O intuito dele é chegar num denominador comum, né? Como se estivesse chegando num campo neutro ali para os dois concordarem e aí acabou o debate. Perfeitamente. Então você vê que ele coloca dentro de um posicionamento que aparece, embora não seja de fato, mas na prática ele aparece ser amistoso, entendeu? Amistoso. Sim. Eu não sou amistoso dessa forma. Eu não sou do jeito dele. Não sou. Eu também não consigo ser desse jeito não, cara, sinceramente. Você realmente vai pelo caminho. Eu critiquei o logo do MBL, aí o Arthur ficou muito putaço. Pelo amor de Deus, cara. Que, aliás, eu também não gostei do logo, tá, cara? Já falei isso também. Ele disse que não faria mais vídeos ao meu respeito, que essa era uma briguinha, que não levava absolutamente nada, mas são mais de 10 vídeos que ele faz aqui, eu só vendo, quieto. Então, pera. Eu fiz mais de 10 vídeos sobre você. Cara, na boa, eu realmente posso estar errado. Alguém no comentário me coloca os 10 vídeos aí. Cara, eu não sei do que você tá falando, bicho. Sinceramente, eu não sei o que você tá falando. Mas tudo bem, vamos lá. Na verdade, agora eu vou falar o contrário. Sempre que eu puder, eu vou falar de você, porque... Aqui ele já começou a fazer o joguinho de vítima, né? Sim. Já começou a fazer o joguinho de vítima. Porque se você for puxar aqui no canal do Mamãe Falei, não tem 10 vídeos a respeito dele. Entendeu? Sim. Nem somando com o canal de lives do MBL, que se você for olhar também não tem mais de 10 vídeos a respeito do Nando Moura. O que você vai ter é uma live e os cortes, né? Não são 10 vídeos novos a respeito dele, é uma live com vários cortes, ou seja, é tudo de um vídeo só. Mas ele está fazendo isso para criar a mentalidade de vítima do Nando Moura, né? Não, porque eu só reclamei do logo e já fizeram 10 vídeos a meu respeito, estão me perseguindo, né? Ele está criando, já está começando a montar o cenário de lobo solitário dele ali. Cara, sabe o que acontece? É o seguinte, quando você fala alguma coisa em público, você é um pouco escravo das suas palavras. Existe uma frase que dizem que é atribuída ao ditador Francisco Franco da Espanha, outros dizem que é de outro autor, que o pessoal comentava por que Francisco Franco era um homem muito calado. E ele dizia o seguinte, olha, quando você fala, você é escravo das suas palavras, e quando você cala, você é senhor do seu silêncio. Então, acontece muitas vezes o seguinte, que quando você fala alguma coisa, você bota a cara para bater, cara. Você bota a cara, você é responsável pelo que você prega, pelo que você fala. E você fica preso àquilo que você fala de alguma forma. Isso tem um peso. Da feita que o Nando Moura faz uma crítica ao MBL, então ele assume as consequências daquilo que ele fala dentro de um grupo que está ganhando importância política, né? Um grupo que tem uma estrutura, que cobiça uma estrutura de poder, e isso não constitui em si um problema, porque eles querem ser um partido político, né? Eles querem realmente ter um protagonismo político, principalmente na direita brasileira, tá? Mas aí o Nando Moura quer o seguinte, o Nando Moura quer falar de graça, gratuitamente, achincalhando os caras, e os caras não têm direito de defesa. Aí quando o Mamãe Falei, olha que o Mamãe Falei é totalmente docado, o Mamãe Falei não ofende o Nando Moura em nenhum momento. O Mamãe Falei não ofende nada o Nando Moura. Depois, no decorrer do vídeo, você vai ver ofensas horrorosas ao Mamãe Falei. Então, e aí um dos pontos do Nando Moura é que o Mamãe Falei está incitando a militância do MBL a assassinar a reputação do Nando Moura. Mas será que o Nando Moura não percebeu que ele também tem uma militância própria dele? Sim, claro. Será que ele não percebe que quando ele faz um vídeo reclamando de alguém, falando mal de alguém, as pessoas que o seguem não vão lá falar mal dessa pessoa?
no perfil dela, não vai fazer também uma espécie de assassinato de reputação? Então quer dizer que ele só pode ser a vítima do assassinato de reputação, ele não pode ser o iniciador de um assassinato de reputação. Entendeu? Ele pode fabricar um inimigo, né? Ele pode fabricar um inimigo, o MBL. Por que o MBL é inimigo? Por quê? A gente tem que perguntar, por que o MBL é inimigo? É inimigo porque não cumpriu o que o Nando Moura quis. É isso que é a lógica do cara. O Nando Moura é o centro do universo da política brasileira. Quem não se aliar ao Nando Moura, o cacique, aí pronto. Isso porque ele critica muito o Olavo pelo Olavo ter sido isso, né? Mas eu acho que ele está fazendo exatamente o que o Olavo ensinou, a trazer para si a figura de líder, de decisor, de etc. Porque se você não pensa igual ele, você é burro, você é um animal, você é uma varejeira, como ele gosta de falar. Né? Você tem o QI 83 se você não pensa igual ele. Mas se você discorda dele e responde ele num nível que não chega nem o próximo ao dele, porque ele gosta de abaixar o nível, aí você está perseguindo, ele está sendo perseguido, está sendo assassinado, está tendo a reputação assassinada. Né? Imagina, ele sempre é a vítima. Você é um cara extremamente influente, você tá falando que o cara é assim, assado, cozido, e quando o cara responde para você... E claro, a gente sabe que na internet você tem seguidores. Eu tenho seguidores, né? Não são muitos, mas tem. Apesar de que às vezes muita gente diz que eu sou mais influente do que os meus próprios vídeos. Eu não sei se é verdade isso, tá? Eu não sei se é verdade. Mas seja o que for, tá? Seja o que for, o fato é o seguinte, você tem seguidores, você tem pessoas que estimam você, estimam o que você expõe, e quando você coloca uma treta dessa em público, lavando roupa suja fora de casa, então, meu filho, assuma as consequências, para de dar uma de coitadinho, que coitadinho você está muito longe, tá? Você está brigando politicamente ou por uma questão pessoal contra um grupo de pessoas que também quer ter influência e que tem influência, e, portanto, aceite o jogo do debate. E veja, até o dado momento, o Mamãe Falei é essa criatura aí que não solta um palavrão, entendeu? No máximo, uma vez ou outra ele solta, mas ele sempre conciliador. Tá sendo engraçadão nessa resposta, tá sendo engraçadão. Ele tá zoando o Nando Moura aqui. Zoando o Nando Moura, mas ele não tá assim, chegando, xingar, olha, Nando Moura, você é assim, assado, cozido. Eu sou mais violento nesse aspecto. Mas vamos lá. Que, cara, dá view pra caralho. Põe teu nome aí. Crítica a camiseta Nando Moura. Bum, bomba de vídeo. E é bom pra divulgar minhas coisas. Que eu sei que você vai divulgar alguma coisa também. Chega no final de ano, vai ter algum curso aí. Então pra você é bom engajar a treta. Tô ligado, Nando. Vamos lá. Briga que eu procurei. Só que o senhor Arthur Duval vai lá, procura qualquer comentário que eu faça, por mais bobo e inócuo que seja, isso já é um motivo para que ele possa, é claro, esquerar a militância em cima, como neste vídeo que ele faz aqui. Vamos ver. Esquerar a Por militância. que é importante falar de Nando Moura? E eu quero que fique cristalina a diferença do que a gente faz para o que o Nando Moura faz. Isso, que fique absolutamente cristalino. Eu sou um cidadão comum. Ah lá. E você... Eita, não. Meu, eu falei isso no meu vídeo de ontem. Eu nem sabia que você ia falar. Pega essa parte do cidadão comum. Esse cara comum, ele não tem influência nenhuma, tadinho. Ele não pera lá. Agora a gente tem que desenhar uma coisa. Nando Moura, vamos ser sinceros com você. Você tem um canal de mais de 3 milhões de inscritos. Já começa por aí. Você lançou um sujeito que foi candidato a presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Eu não vou levar o mérito, porque em 2016 isso não constituía em si um problema. A gente não sabia que era o Bolsonaro ou coisa parecida. Beleza, eu não estou criticando o Nando Moura, estou falando de um fato, de uma contextualização. Ele lançou o Bolsonaro, né, como candidato presidenciável, entrevistou o Bolsonaro, tudo bem, beleza, tá no direito dele, tá? E inclusive foi convidado para participar da posse da presidente da República. Ele foi. E foi para Brasília. Tudo bem. Naquela época, em 2018, você tinha a figura do Haddad, que era o poste mijado do Lula, e a gente não queria o poste mijado do Lula, não queria a volta do mensalão, do petrolão, a gente estava naquele espírito, e infelizmente a gente não percebeu o quanto foi desastroso. E ele influenciou também. Influenciou, tá? É claro que não só ele, eu também tive, de alguma forma, apesar de que naquela época eu também criticava já o Bolsonaro que ele teve, mas evidentemente que naquele contexto eu apoiei o Bolsonaro. E eu não nego isso, tá? Eu não nego isso, nem não sou uma pessoa que fuge das minhas responsabilidades, tá? Mas, claro, dentro de um contexto, de uma conjuntura, era o que se apresentava mais amistoso. E a gente
lamentavelmente, teve uma grande decepção com esse sujeito, tá? E mesmo o MBL também apoiou, né? Com muita reticência também, né? Teve pessoas que apoiaram com reticência. Eu fui um deles, eu apoiei com reticência. Eu disse assim, o Bolsonaro é uma pessoa muito limitada. Não, e muita gente... militante mesmo. Ah? Eu na época do Bolsonaro, eu fui militante mesmo. Camisa, fiz carreata, eu militei pra caramba mesmo pelo Bolsonaro. Sim. Entendeu? Eu acreditei mesmo que o Bolsonaro era a solução para o país. Né? Eu caí e eu fui influenciado pelo Nando Moura, entendeu? Era o único cara que eu acompanhava na época, mais assiduamente, quando ele fazia vídeos no Facebook ainda, eu acompanhava ele e, cara, o cara teve muita influência, sim, no Brasil e na política brasileira. Em 2016, 2017, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Sabe o que acontece? Aí, por exemplo, o Nando Moura vende a ideia de que ele é um cidadão comum. Para, Nando Moura. Não, você é um influencer, cara. Você é um homem que tem muita influência. A sua opinião tem influência sobre as pessoas, tá? Tem influência sobre as pessoas. Por exemplo, se você falar um ai contra uma pessoa, você pode destruir a reputação de uma pessoa. Se você falar que fulano de tal é um bandido, claro, eu não acredito que ele vai chegar a esse ponto, tá? Mas eu tô dando uma hipótese, tá? Se ele falar isso, cara, no dia seguinte essa pessoa tá acabada moralmente. Então, não venha com esse papo de dizer que você é um cidadão comum. Não, você é um influencer e você também é um agente político. Você talvez não seja um agente partidário. Você talvez não participe diretamente do campo político, mas indiretamente você participa como influenciador. Tá no jogo de qualquer jeito. Ele tá no jogo. Cara, a partir do momento que você bota a sua cara na internet e dá a sua opinião, vai ter gente que vai concordar com o que você fala e que vai discordar de você. Quando tu pega 3 milhões de inscritos no Facebook, tem gente que, se o Nando Moura falar um A, o cara vai concordar até o final da morte dele. Sim. Entendeu? Sim. Vai se sentir inteligente, vai se sentir intelectual, vai se sentir o destoante da massa, né? Sendo que ele não vê que ele faz parte de uma. Sabe, e outra coisa que me preocupa na retórica do Nando Moura é que ele tem uma retórica que é muito cômoda, que é a retórica da antipolítica. O que é a retórica da antipolítica, no meu entender? É o seguinte, quando você chega num ambiente político, no caso partidário, como é no caso do Mamãe Falei, como é o caso de muitos outros, até o MBL querendo criar o partido, você vai ter um palco ali que é um campo minado e que você vai ter que saber se desviar. Vejam, por exemplo, esse caso que aconteceu, que envolveu inclusive a questão do MBL, que foi o caso do fundo eleitoral. O fundão, que foi uma retórica política aproveitada pelo MBL, e não só pelo MBL, mas sim pelos partidos de tradição liberal, de mentalidade liberal, o Novo, enfim, né, muitos outros. Então você vê que esses grupos tiveram um chá de realidade. Por quê? Porque se você não aceita o fundo partidário, o fundão eleitoral ou o fundo partidário, você já está num sistema de desigualdade política em relação a outros partidos. Tá, você não recebe 500 mil reais numa campanha, mas o Partido Liberal recebe, o PT recebe. E aí? Isso é uma desigualdade. Milhões, né? Milhões, eu tô falando 500 mil aqui, é uma coisa pequena. Observe outra coisa interessante. Existe uma retórica falsa, que é uma retórica tipicamente liberal, que eu acho que é muito ambientado da mentalidade paulistana do MBL, porque a gente tem que entender que São Paulo é uma cidade à parte do Brasil. É uma cidade sui generis, é uma cidade cosmopolita e moderna no amplo sentido da palavra, apesar dos aspectos antiquados que ainda existem na sociedade brasileira. Mas São Paulo é um modelito de uma cidade moderna. Então, por exemplo, quando eles ficam naquela retórica de que nós vamos viver, né, às custas dos nossos colaboradores, tá, esse raciocínio pode até se aplicar em São Paulo, que é uma cidade rica, né, que tem realmente pessoas com um certo nível cultural para fazer um certo lobby político. Mas vai, por exemplo, no interior do Pará. Você acha que aquele sujeito lá que trabalha com um salário mínimo, um meio salário mínimo, vai contribuir para você? Quem é o rico, né? Quem que é o rico do interior? É o dono do mercado. É o dono do mercado. Não, é o dono da fazenda. É o fazendeiro lá, o senhor rural com pensamento, sei lá, das capitanias hereditárias. É isso que você vai beijar a mão, porra. Aí, sabe o que acontece? O que é interessante é que o fundo eleitoral, apesar das críticas que podem fazer, e não são poucas, tá? Mas o fundo eleitoral, se você analisar bem, existem grupos minoritários que não têm toda essa dinheirama. Porque se a gente partir da lógica liberal de que você tem que viver de contribuições econômicas, existem dois aspectos problemáticos aí. Primeiro, a ideia
de que nós vivemos numa sociedade civil do tipo americana, europeia, que você tem doações voluntárias de indivíduos. Já começa por aí. O que também já é um erro um erro conceitual, porque mesmo em sociedades como a da Europa e dos Estados Unidos, existe uma coisa chamada lobby político. E lobby político, o que pesa é quem tem muito dinheiro. E isso implica o quê? Implica bancos, implica corporações, implica financiamento de campanhas, como no caso dos Estados Unidos. O Trump. A direita não vive criticando aí a BlackRock, que financia ONGs e não sei o quê. O pessoal dos games aí tem uma empresa, a Sweet Baby Inc., que é uma empresa que financia a tal da lacração nos jogos, nas séries, etc. São empresas privadas que financiam esse tipo de coisa. Que financiam esses lobbies, essas pautas políticas. Segue a mesma o livre lógica. mercado, não é o livre mercado pelo livre mercado. Você tem uma empresa privada, você não tem um Estado interferindo nisso. E aí? Você tem uma lógica liberal que se aplica perfeitamente ao MBL, como qualquer partido político. Vamos pegar, por exemplo, o caso da sociedade americana. Vamos pegar o Donald Trump e o Biden, né? O Biden, o Trump e o lobby americano. O lobby de vários matizes. Lobby de armas, lobby da indústria armamentista, lobby judaico. Por exemplo, você já viu algum presidente americano pró-Palestina? Nunca vai ver. Nunca verá. Nunca verá por quê? Porque o Olavo de Carvalho falou uma besteira que mostra que ele era um embusteiro, dizendo que os republicanos defendem os interesses de Israel e os democratas são contra Israel. Sabe o que tem que mostrar para o Olavo? Aqui para você, finado Olavo. Sabe por quê? Porque o financiamento judaico era tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano. O lobby judaico está em todo lugar. Eles não vão perder. Eles não vão apostar numa candidatura e ser contra a outra. Não, vamos controlar as duas candidaturas. O mesmo acontece, por exemplo, com o que acontecia com o Mensalão e o Petrolão. Não, minto, o Petrolão. O que é o Petrolão? É o lobby político corrupto. Que era o quê? A Odebrecht financiava todo mundo, privadamente. E pense que é o seguinte, nada mais antipolítico do que você pensar que uma pessoa que está contribuindo para você, ele não vai querer alguma coisa em troca. Nada mais antipolítico. A pessoa também não vai contribuir para o seu adversário. Pois é. E assim, veja, uma vez, eu até me lembrei uma vez de uma deputada do Partido Comunista, ex-deputada do Partido Comunista, tá? Eu conheci pessoalmente, eu fui muito amigo do filho dela, tá? E alguém vai dizer, esse Leonardo é um esquerdinha, ele sempre foi um traidor, um isentão. Eu sempre soube. Sempre, essa argumentação de polícia política, né? Eu sempre soube que ele era um traidor. Sempre desconfiei que ele era um comunista infiltrado. Não, mas deixa eu falar uma coisa, meu amigo. Para mim, as relações de amizade valem mais do que a política, mais do que a ideologia e tudo mais. Se você é amigo por ideologia, você não é um verdadeiro amigo. Tá? Já começa por aí. Mas esse homem era meu amigo. A gente tinha discordâncias radicais, porque ele sabia que eu era um cara de assim, uma tendência conservadora, anticomunista e tudo mais, e ele era, assim, ele não chegava a ser um cara comunista, mas ele era um cara de simpatia de esquerda, até por influência de família. E eu conheci essa social-democrata. Ele era mais centrista, tá? Ele tinha até discordância com a mãe dele, que era comunista, mas a mãe dele, eu conheci pessoalmente a mãe dele, e eu tinha até uma visão negativa dos comunistas em geral, mas eu vi aquela senhora, tá? Aquela senhora era mais iludida do que outra coisa, tá? Ela acreditava em ideias erradas, mas ela, pessoalmente falando, ela não era uma pessoa canalha. Não era, tá? Eu conversei com ela, assim, e dava pra perceber. Apaixonada. Era uma pessoa apaixonada por uma causa bolchevista, errada, né? O bolchevismo foi um fracasso, foi uma coisa destrutiva, demoníaca, mas ela acreditava naquilo ali. E uma vez ela me falou sobre a questão de custos, porque ela foi deputada federal. Ela me falou o seguinte, olha, se eu não tiver benefício do Estado, eu não pago minha conta. Por quê? Primeiro, ela não tinha Caixa 2, ela não tinha lobby político, empresarial, coisa parecida, ela só tinha o partido. E ela recebia, claro, como deputada, as contas, tudo bem, eu não estou defendendo aqui os privilégios de deputados, que são muitos, que são absurdos. A gente tem que condenar isso. Mas dentro dos limites da razoabilidade, se você tem um trabalho do Estado, por exemplo, você tem que ir para Brasília, você também tem que voltar para o seu nicho eleitoral, você tem que voltar também para casa e tudo mais. Muitas pessoas não seriam capazes de pagar esses custos, se não fossem ricas. Né? Se não for rica, não paga. Não tem condição de pagar.
Digamos, eu me candidato a deputado federal, eu ganho a candidatura de deputado federal. Aí alguém diz assim, não, você tem que pagar a tua viagem para Brasília, você tem que pagar a viagem de volta, você tem que pagar um bocado de coisa. É claro que você não vai conseguir pagar, a não ser que você seja muito rico. A não ser que você queira... É um sistema que influencia na corrupção. Eu preciso arrumar dinheiro para poder custear minhas coisas. Como eu vou fazer isso? Perfeito. Aí o que acontece? A não ser que você queira uma plutocracia, ou seja, o governo de quem tem dinheiro, e que na prática é isso mesmo, é o governo de quem tem dinheiro, né? Até certo ponto é um governo que, evidente, e isso desde que mundo é mundo, tá? Não fiquem iludidos não, que desde que muda o mundo, quem manda é quem tem poder econômico e político. Isso é, obviamente, e mesmo os socialistas com o argumento anti-burguês, porque a burguesia e tudo mais, mas quando vocês tomam poder, você fica o dono do país inteiro. Exatamente. Não muda em nada. E detalhe, né? Muitos bolchevistas aceitaram o dinheiro de capitalismo para fazer revolução. Então, vá tomar no cu vocês também. O que acontece é o seguinte, o fato é o seguinte, é que quando você tem o lobby político ele tem um jogo de interesses que nem sempre são interesses ditos republicanos abstratos. Essa lógica liberal, às vezes, nega a realidade da política. E muitas vezes o MBL, ele acaba se respaldando nesse discurso, seja por conveniência, seja porque acredita, seja por oportunismo, não sei. Acredito até que seja por um certo idealismo. Mas a gente tem que ser realista o suficiente que a formação dos partidos políticos, né, e quando você fala que você vai depender de lobbies políticos, amigo, esses lobbies vão cobrar o preço. Eu acho que eles sabem. Eu acho que eles sabem que essa como é que eu vou falar? Esse discurso deles, na prática, não tem tanta ação assim, né? Mas eu acho que a militância não está preparada para essa realidade, sabe? Sim. Eu acho que a militância não está preparada para entender que quando eles chegarem lá, eles vão ter que dialogar, vão ter que ceder em certos pontos, né? Então eu acho que esse que é o problema do MBL. O MBL está fazendo de tudo para chegar lá, né? E o discurso deles, muitas vezes, ele passa uma visão que quando chega na hora de aplicar, não é bem assim. Você vê o discurso deles, quem usa fundão até ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, sim. Quem usa fundão não merece voto. Eu não voto em deputado, em candidato que aceita fundão. Aí, se eu não me engano, acho que foi em 2022, se eu não me engano, que eles fizeram um congresso onde eles perceberam, olha, vamos ter as próximas eleições aqui e não tem como a gente lançar candidato para fora do Brasil, para fora de São Paulo. São Paulo. A gente só consegue lançar candidato aqui em São Paulo porque só em São Paulo a gente consegue o dinheiro para concorrer com os outros candidatos. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente quer montar um partido nacional e lançar candidatos em outros lugares do Brasil, se em outros lugares do Brasil a gente não tem essa adesão que a gente tem aqui em São Paulo? Então a gente... Perfeito. Vão aceitar o fundão ou não? Eles fazem o congresso, fazem aquela enquete interna, a votação interna deles lá, eles aceitam em usar o fundão. Mas ficou de 2022 até esse ano no limbo, porque não saiu em um ou dois jornais, mas não entrou na pauta. Não entra na pauta da discussão social, da discussão do hype que eles falam, né? Não entra no hype da bolha. Entrou agora por causa da eleição que veio agora. E aí, de fato, agora lançaram candidatos no Brasil inteiro usando fundão eleitoral. Principalmente aqui em São Paulo também. Claro, mas a campanha é muito cara, bicho. Uma campanha de divulgação do candidato é uma coisa cara, cara. E detalhe, como eu digo assim, não somente cara, porque quando nós falamos de lobby político, né? Nós falamos dessas pessoas que contribuem e não contribuem gratuitamente, elas querem alguma coisa. Elas não querem que você faça um bom governo apenas, mas um bom governo, mas também que favoreça elas. Lógico que ele se sustenta até certo ponto. Na prática, ele não vai se sustentar. Tudo bem, você tem, veja, a gente não vai subestimar também certos valores ou dilemas políticos gerais, tá? Esses dilemas políticos, eles existem também e eles não podem ser subestimados a princípio. Mas você não pode negar que para chegar a esse caminho, você tem inúmeros interesses particulares que também têm que ser atendidos. Então, por exemplo, vamos lá, com a questão do lobby político. Eu já vi muito grupo liberal sendo financiado por banqueiro. Da mesma forma que eles são financiados pelos socialistas. Os socialistas financiados pelos banqueiros, como também pelos liberais. Por quê? Porque no cômputo geral, quando você pega a ideologia liberal,
que justifica a economia de livre mercado, justifica a diminuição de horas de trabalho, não diminuição, né? No caso, diminuição de encargos trabalhistas e outras coisas, é claro que isso também tem um viés político-ideológico, tem um viés também relacionado a uma questão estritamente lobista e também de interesses de certos grupos minoritários. Então, o que acontece? Então, você tem muito partido que usa o instrumento ideológico para a justificação de interesses particulares que são aparentemente gerais, né? A ideologia, ela serve de base, né? Ela serve de estrutura para você chegar a um conjunto de ações que vão corroborar com aquela ideologia que você professa. Ou então, sabe o que é? É um instrumento de legitimação de interesses também. Porque, por exemplo, a gente tem a questão de que você faz aquilo sob a aparência de algo geral e quando, na verdade, é interesse particular. Né? E o que é a ideologia neocon, se não uma forma de legitimação da ideia do Estado de Israel, por exemplo? Pois é. Ou então a legitimação de um modelo econômico e assim sucessivamente, que é muito interesse a determinados grupos sociais. Então o que é que acontece? É muito ingênuo liberal achar que nós vamos agora tendo um espírito cívico-republicano de aceitar doações privadas porque nós queremos mudar o Brasil. Para com isso. Isso é antipolítico, cara. Não estou dizendo aqui, claro, eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter ideais e possam realmente fazer coisas grandes na política, tá? A gente também não vai cair no cinismo, no realismo político, cínico, de dizer que políticos não podem fazer diferença. Eu acho que podem, tá? E devem fazer diferença. O discurso não é do Moro, esse discurso aí, né? Antipolítico. É o antipolítico, sim. Porque é o seguinte, veja, o antipolítico não quer dizer que você não tenha ideais. Eu acho que, por exemplo, você pensar num país grande, num país próspero, você ter uma elite comprometida com uma causa maior, isso é possível. Isso é possível, tá? Isso é possível. O problema é que a nossa elite não tem grandeza. Ela não tem grandeza, ela pensa de uma forma imediata, ela pensa de uma forma mesquinha. Mas, no geral, é possível isso. Mas para você chegar a esse ponto, você tem que também conciliar os interesses que existem, porque a sociedade ela também tem seu jogo de interesses e seus conflitos. E você tem que saber canalizar isso por uma coisa comum, que seja também apresentável. Você não vai fazer nada de graça. Né? Não fazer nada de graça. Você não vai chegar a votar porque o Mamãe Falei é lindo, lindo, maravilhoso, votar nele. Não, você vai votar nele por quê? Porque ele defende certas pautas e certos interesses. Tem interesses que são mais gerais, públicos, e interesses também privados. Por quê? Porque tem pessoas que ajudam o Mamãe Falei, tem pessoas que colocam o Mamãe Falei ali e assim somente. Entendeu? Então, o que acontece? O problema do MBL é que acho que ele teve um choque de realidade, ou então, sei lá, eu não sei qual foi a motivação, mas eles acabaram numa sinuca de bico de que essa retórica liberal de você depender de lobby político, de contribuição privada, cai numa ingenuidade, porque qual grupo político brasileiro não é sustentado por entidade privada? Todas elas são. Todas elas são. A diferença... se eles levam esse papo à frente, eles morrem. O movimento morre. Morre, porque existe uma lógica, existe uma estrutura já consolidada que é muito difícil você mudar. Não estou dizendo que ela não possa ser mudada, mas que para você fazer isso, você vai ter um trabalho imenso. Você vai ter um trabalho imenso para fazer isso. Né? E você vai ter que jogar com esse campo político que existe, lamentavelmente. Tudo bem, eu não vou aqui justificar, porque, por exemplo, infelizmente, a política brasileira, mas a política mundial em geral tem muita corrupção. Infelizmente, não é somente no Brasil. Aqui no Brasil é um pouco mais escandaloso. Digamos que nos países desenvolvidos a coisa é um pouco mais contida, né? Porque existe a força da opinião pública, os conceitos, eu não gosto dessa palavra, mas os conceitos, digamos, do ativismo político das pessoas são mais esclarecidos, então a coisa não é tão escandalosa, tá? Mas existe, claro. Você acha que o governo americano não tem corrupção? Você acha que, por exemplo, a indústria de armas que fica fazendo guerra para vender arma, isso não é uma forma corrupta também? Né? Você não tem negociata? Claro que tem, só que é uma coisa mais sutil, Infelizmente, você vai encontrar esse ambiente, tá? Agora, não quer dizer que a gente vai cair também na ideologia da real. Da mesma forma que a gente não vai cair na ideologia do antipolítico do Nando Moura, porque a gente tem que reconhecer a política, e aqui tem uma vantagem do MBL. O MBL reconhece a política. Tanto reconhece que, por exemplo, você vê que o posicionamento do MBL pode parecer até ingênuo em alguns pontos, pode parecer oportunista em outros, mas eles aceitam o campo político e tentam se adequar a esse campo político. Agora, se você chegar o antipolítico Nando Moura, meu amigo, você vai ter não tem saída, não tem o que fazer. É só a reclamação pela reclamação e zero de proposição. Vamos lá. Sabe, é sempre assim, na hora de você descer, porque eu sou foda, eu sou o cara. Puta, não, eu sou só. Aí quando dando alguma coisa, alguma responsabilidade, tá, vamos criar alguma coisa, não,
Eu sou só um cidadão comum, cara. Como assim? Vocês são políticos com Tá. intenção de cada vez mais poder político. Eu tiro da goela, através dos meus impostos, para pagar, inclusive, o fundão eleitoral de diversos dos seus candidatos, para pagar, inclusive, o fundão partidário que vocês almejam no futuro. Deixa eu falar, você tá falando do mesmo fundão da Marina que você apoiou para a prefeitura? Não, esse aí deixa, desculpa, deve ser outro. Agora, Nando, de novo, cara, sério, argumento 2013, tá ligado? Não, vocês são políticos e eu me tiro da goela aqui para pagar. Cara, eu também não tô recebendo um centavo de dinheiro público, não sei se você tá sabendo, né, eu fui cassado, tô inelegível, então meio que não, cara, eu não tenho um centavo de dinheiro público no meu bolso, cara, né? Mas beleza, vamos lá. Que, aliás, só uma coisa, eu tiro muito dinheiro do meu bolso, cara. Inclusive, eu sou o maior doador da missão para tentar construir alguma coisa política aqui no Brasil. Mas tudo bem, eu não quero tornar esse vídeo sério. Eu quero rir da sua cara, vamos ver. Ficar, por exemplo, livremente o ACM Neto, com quem o Kim Kataguiri agora faz aliança estratégica política. Peraí. O mesmo Kim Kataguiri que você que falou que faz um excelente trabalho, que tem um mandato digno, que você chamou para ser testemunha no teu processo, é esse mesmo Kim ou é outro? Ah, é verdade. Quando briga é outro Kim. Pode ser, vai lá. Pega uma coisa aqui, vamos pegar uma coisa aqui. Veja uma coisa interessante desse argumento do Nando Moura, e que eu acho que foi uma resposta até feliz do Mamãe Falei. É muito fácil você sentar numa cadeira e você dizer assim, olha, eu sou o antipolítico. E você político, vocês políticos, eu pago imposto para vocês e vocês não fazem nada, vocês não fazem o que eu quero. Né? Essa é a lógica do Nando Moura. Tá? Só que existe um porém. A lógica do Nando Moura vai nos levar a duas situações. Vamos pegar o caso do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é um político, é um deputado federal. E como tal, ele tem certas posições que, no meu entender, eles são um pouco fora da casinha. Ou pelo menos o discurso dele é um discurso meio fora da casinha ali, dentro do âmbito político. Tá? Porque ele tem um discurso ideológico, né? Ele tem um projeto, propriamente dito, ou pelo menos ele apresenta algum que aparenta ser um projeto. Né? E, ao mesmo tempo, a lógica do Nando Moura é o seguinte. Vamos radicalizar. A radicalização leva a dois aspectos, tá? Uma, você brigando com todo mundo, você fica isolado politicamente. E você pode ser sucumbido, você pode ser destruído. Ou então você tem outra proposta. Você é um ditador. Porque é o seguinte, na política ali, você tem três situações. Ou você negocia com os grupos antagônicos, com as pessoas que você discorda, mas que são necessários porque eles também têm poder, porque também eles foram eleitos por grupos de pessoas que você pode não gostar, mas eles também são representativos. Claro que a gente pode questionar os critérios de representatividade no Brasil, evidentemente a gente sabe que os critérios de representatividade são bastante duvidosos, tá? Mas essas pessoas, querendo ou não, elas representam uma ação de poder, de política e etc. Dentro dessa lógica, eu poderia até reproduzir aqui. Nós temos três situações. A primeira é negociar com essas pessoas e conviver dentro do sentido de uma coexistência em um denominador comum através dos jogos de interesses. O segundo ponto é você radicalizar e chutar barraca, como até fazer o Bolsonaro. O que era o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele tinha aquele discurso radical que era a estampa dele e era um cara isolado. Não quer dizer que ele sendo isolado, ele era necessariamente honesto. O pessoal diz assim, esse é um louco, esse é um maluco, esse cara não tem credibilidade alguma, né? E, infelizmente, foi presidente da República, mas enfim. E você tem o terceiro ponto, sabe o que é? É fazer o que o Bolsonaro fez em 2022. Ou seja, dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura. Não quero negociar com a Semineto, não quero negociar com porra nenhuma. Vou botar o pau na mesa, botar exército na rua e prender os opositores, pronto. Aí você coloca realmente uma visão monolítica de política e sociedade. Ou você negocia, ou você fica isolado e é destruído, ou você destrói. Mas ao mesmo tempo também com um preço muito alto de você criar uma sociedade autoritária. Então, por exemplo, a lógica do Nando Moura é interessante, porque o Nando Moura, evidentemente, agora ele critica o golpe do Bolsonaro, a tentativa de golpe do Bolsonaro. Perfeito. Mas o que me parece é que a crítica do golpe do Bolsonaro não é pelo golpe em si, é porque o golpe não atendeu aos anseios do Nando Moura. Porque se de repente, vamos lá, porque se de repente o Bolsonaro começasse a dizer, olha, eu não vou aceitar nada do que está aí, Congresso Nacional é bandido, e não sei o que, blá, 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 eu não vou deixar que isso aconteça, o STF está fazendo isso acontecendo, sai daí, Alexandre de Moraes, e blá, 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 aquela coisa toda. E ele pudesse radicalizar, convocar exército, polícia, que seja, tá? Num frenesi
de polarização tal que levasse à violência e à disputa, pela lógica do Nando Moura, isso é factível. Mas ele vive falando isso. Você vê que ele reclama do golpe do Bolsonaro, mas o que ele fala também leva a isso. Não, porque o povo tem que parar de idolatrar o político, ou seja, ele quer uma revolução popular. Sim, ele quer veja, até certo ponto. Veja, ele não está errado que o povo realmente não tem que idolatrar a política. Nesse ponto ele está certo. O problema... Sim, mas aí, tipo, por exemplo, que vocês botar ele contra a parede e falar assim, beleza, qual que é a sua proposição para resolver o problema do Brasil? É o povo parar de idolatrar político e começar a cobrar político. Beleza, vamos cobrar como? Não existe uma coisa chamada povo. Esse negócio que esse pessoal que fica o povo é isso, o povo aquilo, é burro, porque não sabe que existem pessoas que discordam entre si, né? E que essas pessoas, elas vão ter mentalidades que discordam entre si. Por mais que o povo pare de idolatrar político, vai ter pessoas que não vão querer concordar com o povo não é uma coisa monolítica, né? Não existe uma coisa chamada povo, não existe uma massa chamada povo, um pedaço. Sim, nesse sentido, existe... Porque assim, quando falamos do povo, a gente fala do povo o quê? Claro, é um conjunto de pessoas com certos atributos culturais, históricos em comum, ou de Estado em comum, né? Tá? Que a gente pode definir aqui muito porcamente como povo, mas a população é uma pluralidade. E a grande maioria das pessoas, tá? A gente tem que entender uma coisa interessante, que a grande maioria das pessoas, quando se fala da política, a política é uma coisa muito alheia a elas, em geral. As pessoas estão preocupadas em pagar conta, beber sua cervejinha, né, tocar sua vida, cuidar de filhos, etc. Isso é a maioria da humanidade. Se a gente analisar bem, quem age politicamente, quem opina politicamente, é uma minoria de pessoas. Uma minoria. Isso é sempre, olha, isso é desde que o mundo é mundo. É como já dizia um autor espanhol, chamado Dalmácio Negro, que ele dizia assim, la ley de hierro de la oligarquia. A lei de ferro da oligarquia. O que é a lei de ferro da oligarquia? É o fato de que todo sistema de poder é um sistema oligárquico. Isso desde Aristóteles. Aristóteles falava, todo sistema de poder, de fato, é uma relação de mando de uma minoria sobre uma maioria. Já começa por aí. E quando se exalta o povo, porque o povo, quer dizer, essa abstração chamada povo, né? Tá, quais são os canais de comunicação desse povo com relação à classe política? Porque quem vai resolver a coisa é a classe política, querendo você ou não. Não é o povo. Tá aí o povo lá, no dia 8 de janeiro, lá quebrou tudo. Eles vão resolver. Você acha que aquela velha que cagou na mesa da Jânio vai resolver alguma coisa? Você acha... Ela resolveu o quê? Aquilo lá é povo? Aquilo lá representa o Brasil? Não. Não, representa uma minoria fanatizada, né, que foi insuflada, né, uma minoria militante fanatizada. E detalhe, a única coisa que essa mulher conseguiu realizar cagando na mesa do Alexandre de Moraes é pegar 17 anos de cadeia, 18 anos de cadeia. É isso que ela pegou. Parabéns. Então, o que acontece? É muito cômodo. Veja, não estou dizendo aqui que o Nando Moura não tem direito de criticar numa cadeira, tá? Como cidadãos, a gente pode criticar sim, e está no nosso direito fazer as avaliações políticas que quisermos, mesmo que nós falamos besteira ou coisa parecida, eu mesmo faço isso, tá? O problema não é esse, o problema é que fica essa retórica do antipolítico, né? E eu acho que, apesar do MBL ter inúmeros defeitos, os pecados do MBL em relação à conjuntura política são até menores, se você analisar bem. São bem menores. Tudo bem, eles estão começando, eles não tiveram cargos de muita importância, né? Eles não tiveram ainda cargo de muita importância. Mas não tiveram cargo executivo ainda. Não tiveram cargo executivo. Aí, claro, quando a gente pegar a coisa, né? Quando eles pegarem o trampo, aí eles vão ver que a complexidade do poder se torna pior. Porque uma coisa é você ser um vereadorzinho, um deputado estadual. Quer dizer, a complexidade da política, dos interesses ali, são mais tacanhos. Mas quando você vai chegar às esferas estadual, federal, você tem toda uma estrutura que você vai ter que lidar com ela. E que você não vai chegar e bater o pau na mesa e dizer, é a minha vontade, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Não, ele vai ter que sentar e negociar. Olha só, nesse ponto, por exemplo, tem políticos que eu vejo assim com um certo perfil que eu acho que eles são bons por causa disso. Por exemplo, o Tarcísio. Eu não gosto de muitas coisas que o Tarcísio fez, principalmente na educação em São Paulo. Essa coisa de colocar computador para criança. Não, para mim, colocava livro, não colocava computador. Enfim, é uma crítica pontual. Mas o Tarcísio, que muitas vezes é até criticado pelos bolsonaristas porque tem suspeitas de ser comunista, né? Eu sabia que ele era comunista, eu sabia. Nunca me enganou. Nunca me enganou. Então, o que acontece? O Tarcísio
Ele senta com Lula, toma umas birita com Lula e negocia com Lula. Por que ele tem que negociar com Lula? Vamos lá, QI 83, por que ele tem que negociar com Lula? Não será porque o Lula é o presidente da República? Não será porque o Estado de São Paulo tem interesses maiores do que as convicções pessoais do Tarcísio? Por exemplo, o próprio Ricardo Nunes lá, que ele apoiou e deu um pontapé no Pablo Marçal, tá? Eu tava vendo a entrevista dele, ele fala, olha, eu tenho discordâncias com o Haddad, mas eu converso com o Fernando Haddad com o maior respeito. Cara, isso é a boa política. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque se o Estado de São Paulo tiver algum interesse que ele tem que zelar, ele vai ter que sacrificar as convicções pessoais dele para sentar na mesa com o Haddad. E o Haddad vai perguntar, o que você me oferece também? Já que você quer que eu, sei lá, libere verbas, o que você quer? Qual é o apoio que você quer? É assim. É assim que funciona o jogo, né? O jogo. Tudo bem. Deve ter interesses escusos, sei lá, o 10%. Eu não vou levar o mérito, tá? Os 10%, tá? Eu não vou levar o mérito da questão, tá? Eu não vou acusar ninguém aqui, isso seria até injusto, tá? Tô falando aqui, claro... A gente sabe que tem. A gente sabe que tem. É, isso tem. Mas não tô dizendo que seja o Tarcísio nem o Haddad, tá? Só fazer uma correção. Mas... Mas na política, infelizmente, existem esses contratempos. Então, por exemplo, nós não temos mais uma sociedade moralmente tão elevada o suficiente para exigir dos políticos um certo tipo de postura. Infelizmente, essa que é a verdade. Porque a crise moral brasileira não é uma crise política, é uma crise moral generalizada. As pessoas são desonestas, essa que é a verdade. E você vai ter que lidar com elas. Vai ter que lidar com elas. Olha, por exemplo, eu vou pegar um personagem, é um personagem emblemático, por assim dizer, e no meu entender, polêmico, evidentemente, porque ele foi um ditador, ele foi um membro, né, digamos assim, o líder de um regime autoritário, mas, por exemplo, ele pessoalmente, ele era um homem que tinha certas virtudes políticas, chama-se Antônio de Oliveira Salazar, o ditador de Portugal. O ditador de Portugal passou 40 anos em Portugal, governando o país, como um reizinho, né, o rei republicano ali, tá? E você vai ver que durante 40 anos o cara não foi corrompido por uma aspirina do Estado português. Ele tinha realmente uma virtude moral muito grande, cometeu os seus delícias, evidentemente políticos, né? Era um regime autoritário, teve também abuso de poder e tudo mais, prisão de pessoas, enfim, né? A gente sabe disso. Mas ele tinha uma postura moral extremamente elevada, ele tinha realmente um propósito elevado, que era engrandecimento do seu país, Portugal. Digamos que o Salazar foi o último grande português que, apesar do modelo autoritário dele, mas ele era um homem que defendia, amava o país dele e defendia o protagonismo de um país miserável como Portugal, tá? E mesmo assim, ele teve que negociar com as elites, cara. Um homem que tinha um caráter extremamente férreo, como o Salazar. Ele teve que negociar, ele teve que favorecer uma elite oligárquica, econômica, política, etc. E isso, vou falar uma coisa para você, para chocar vocês, tá? Pode ser um realismo Carl Schmitt, um realismo meio, né, nacional-socialista. Mas, infelizmente, dentro da estrutura de poder, você vai ter que negociar com essas pessoas, e você pode ter certeza de uma coisa, todo rei tem como é que eu digo assim? Um PC Farias. Todo rei tem um PC Farias. Eu posso pegar na Idade Média, citar para vocês. Por exemplo, na Idade Média havia um rei, acho que foi Carlos VII da França, que ele tinha o caixador dele lá, o financiador dele, que era como é que é, o Jacques Coeur. Jacques Coeur quer dizer Jacques Coração. Era um dos mais ricos da França no século XIV. Não, século XV, desculpa, século XV. Mas o cara era cheio de inimigo. E tanto que no final da vida dele, ele perdeu tudo. Porque os inimigos dele fuderam ele junto com o rei. Pra você ver, olha só. Quer dizer que, veja que tem certas coisas que nós deparamos como se fosse algo abominável, mas que, infelizmente, fazem parte da política para o bem e do mal, desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo. Então, o que acontece muitas vezes? Vamos analisar a questão da corrupção do capitalismo no âmbito político, tá? E que eu acho que as esquerdas observam muito mais, com mais esmero sociológico do que a própria direita. Vamos pegar a Odebrecht e as empresas nacionais brasileiras. Vocês acham mesmo que as empresas nacionais brasileiras, para fazerem o que eles fazem, por exemplo, em alguns países da América Latina, Cuba, Venezuela, Peru, vocês acham que não rola uma propina para esse povo aí também? Porque se você não fizer isso, infelizmente, isso é um dado da realidade política. Eu não estou dizendo que isso seja certo. Eu acho que não é. Mas se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Sabe quem vai tomar lugar disso? É a China. É a China. A China vai tomar o espaço do Brasil na América Latina, porra. Aí eu pergunto pra você uma coisa.
Vocês Cadê acham o nacionalismo, né? Não, e eu digo assim, vocês acham que os chineses são pessoas extremamente virtuosas e honestas quando eles querem dominar o mercado nosso ou coisa parecida? Para, acorda, inocente, acorda. Acorda, Nomura. Cadê o patriotismo? Cadê o nacionalista, que é o Brasil acima de tudo? Né? Mas deixa a China tomar o espaço aqui na América Latina. E não somente a China, como também é o seguinte, a direita brasileira tem a visão de ser capacho dos Estados Unidos. Eles não têm um projeto nacional, porque esse ponto eu acho que qualquer político tem que pensar no Brasil. Com todos os aspectos problemáticos da política, a gente tem que ter um projeto nacional que melhore a vida do nosso povo. Veja, eu não vejo que isso seja uma contradição de interesses de uma oligarquia, a não ser que essa oligarquia seja muito filha da puta, como de fato é a oligarquia brasileira. Mas seja o que for, eu acho que nós temos que pensar no Brasil como uma nação imperial mesmo. Uma nação imperial, uma nação que tem importância, tem protagonismo. E na América Latina, isso aqui tem que ser desculpa a expressão chula, mas isso aqui tem que ser o espaço nosso, o nosso curral, digamos assim. Claro, eu não gosto dessa palavra porque eu não sou necessariamente partidário da Realpolitik internacional, tá? Eu não gosto da ideia. Eu acho que ela é anticristã por essência. Mas, infelizmente, é isso que predomina. É isso que predomina. E nós temos que ser realistas para saber que o governo da política é o reino das trevas também. Aliás, o Brasil tem potencial para ser o dono da América Latina. Tem, claro, uma potência regional e, inclusive, contrapondo as potências mundiais. Agora, por exemplo, vamos pegar um caso, por exemplo, eu estava até vendo um historiador português, já falando de Salazar, o Jaime Nogueira Pinto. E tem um documentário dele, da RTP, veja um documentário sobre o Salazar, tá? Que é um político controverso, e detalhe, teve aquela disputa do maior português da história, escolheram o Salazar. Aí o pessoal ficou, o fascismo em Portugal, vai voltar o fascismo, não é nem fascismo, é fascismo, o fascismo em Portugal. Besteira. O que aconteceu é o seguinte, a República Portuguesa é uma droga. A República Portuguesa é uma droga, corrupta pra caramba também, medíocre. Aí, de repente, você tem uma visão de uma Portugal que, embora não sendo também a melhor Portugal, mas era uma Portugal que se amava, uma Portugal que tinha muito orgulho de ser português, né? Uma portuguesa, uma Portugal que gostava de ser português, né? E o Salazar é um homem que incentivava esse sentimento e esse projeto, né? Esse projeto. Então, veja, e o Jaime Nogueira Pinto, ele fala uma coisa interessante, que o Salazar era um homem que conciliava os ideais deles católicos, integralistas, né? Ele era um cara integralista em alguns aspectos, né? Podia ser alguns elementos do integralismo lusitano, embora ele tenha reprimido os integralistas lusitanos, mas ele tinha uma visão muito morrasiana, uma visão até assim nacionalista, autoritária, né? Poderia ter alguns vieses fascistas, alguns pontos, embora quase ele não fosse pátria novista, né? Mas ele não chegava a ser um fascista. Assim, o pessoal fala que ele era fascista, mas ele mesmo reprimiu o movimento fascista. Tudo bem que ele poderia ser uma forma, digamos assim. Mas seja que for, o Jaime Nogueira Pinto falou uma coisa interessante, que o Salazar conciliava os ideais políticos dele, católicos, tradicionalistas e nacionalistas, com o palco da política, e o Jaime Nogueira Pinto usa esse termo, a política é o reino das trevas. A política é o reino das trevas. Então, o Mamãe Falei, todo esse pessoal, e o Renan dos Santos, todos eles, eu não sei qual é o interesse deles, eu não sei qual é a intenção pessoal deles, tá? Mas se eles tiverem boas intenções, eles vão se deparar com o reino das trevas. Infelizmente, eles não têm essa visão que a gente tem, né? De entender que a política é, de fato, o reino das trevas, né? É o reino das trevas. Eu digo reino das trevas. Infelizmente, eles são um movimento laico, eles não vão ter essa visão. Não, tudo bem. Por exemplo, por que será que o Kim Kataguiri está fazendo negociação com a Semineto? Você acha que é errado? Você acha que é errado? É necessário dentro da política, né? É necessário. Infelizmente, eles estão no mesmo partido, praticamente, ou num partido lá. Ele tem que fazer acordos. Veja, podemos questionar os aspectos morais desses acordos, os aspectos ideológicos? Sim, podemos. Eu acho que a Semineto é uma porcaria de político, mas e aí? Mas veja, mas para você... Vai negociar com quem? Vai fazer o quê? Vai fazer o Nando Moura ficar numa câmera e falar mal de todo mundo e não fazer nada? É muito cômodo, né? Vamos lá. Então, tipo assim, eu não posso negociar com a Semineto porque ele é uma má pessoa, ele é corrupto, ele é isso, ele é aquilo. Vou fazer o quê, então? Vai negociar com quem? Como que eu vou fazer o movimento crescer? Como que eu vou fazer as minhas pautas passarem no Congresso? O que eu tenho que fazer?
Como é que eu vou eleger alguém na Bahia? Esse que é o ponto, porque, se eu não me engano, o MBL elegeu, acho que vereador e elegeu vereador e acho que até vice-prefeito na Bahia. Né? Acho que Salvador, se eu não me engano. Elegeu um dos vereadores mais votados de Salvador foi do MBL. E aí, como é que vai fazer? Esse cara provavelmente em 2026 vai querer concorrer a deputado. Vai tentar ser deputado federal ou deputado estadual. E aí? Fluminense. Quem manda na política baiana é o ACM Neto, pô. Vai falar que não? Quem é Se não que manda? O ACM é o PT. Porque o PT está governando há 300 anos na Bahia. Vai ser o PT, então? Vai ser com o PT? Então pronto. Entendeu? Você vai se aliar com o que está aí, porra. Que eu venho de discordância do Nando Moura, porque ele só tem a reclamação, mas ele não tem a proposta. Né? Ele se aliou com a ACM Neto, tá vendo? A ACM Neto é corrupto, olha como é que o MBL não presta. Beleza, Nando Moura, como fazer então? Como é que vai fazer? Não, o povo tem que se unir, apoiar, e se achou ruim, vai pra rua, e que não sei o quê. Isso só mostra que o Nando Moura ele tem uma desconexão muito grande da realidade. Ele acha que pro povo ir pra rua é tranquilo, eu vou largar meu trabalho aqui e vou pra rua. Vou fazer bagunça na rua, vou escrever cartaz e vou cobrar o político na rua. Largar meu trabalho. O problema não é negociar com a Semineto. O problema é você não se corromper. Se você, por exemplo, você pode negociar com pessoas que são antagônicas do ponto de vista do espectro político, seja do ponto de vista ideológico até pessoal, mas você acaba não se corrompendo. Então, por exemplo, eu posso pegar um caso mesmo, vamos pegar o caso europeu, né, o caso de Salazar, Franco e muitos outros. Cara, durante um momento da Segunda Guerra Mundial, os países ibéricos, Portugal e Espanha, tiveram que se aliar aos nazistas. Edificaram uma política de neutralidade, tá? E fizeram uma política de jogo duplo, tanto com os aliados como com os nazistas, tá? Você acha que o nazista é algo que pode ser aliável? É um povo, é uma raça escrota de política, que é a antipolítica. Porque se você analisar bem, a mentalidade nazista é uma mentalidade política. Pô, olha, nós temos que tomar poder na base da porrada, não tem que ter discussão com o inimigo. Uma ditadura, né? Uma ditadura, a eliminação do inimigo. Então, por exemplo, você tem que tomar esses partidos, né? Fazer o pacto lá para amenizar o demônio que está dominando a Europa, tá? E você preservar o seu país. Portugal, por exemplo, ele teve um jogo duplo com a Alemanha nazista, mas eles nunca romperam com a Inglaterra, porque o acordo inglês é um acordo desde 1387. Pra você ter uma ideia, desde a época de Filipe de Lancaster, eles têm acordo com a Inglaterra. Aí o que eles fizeram? Vamos ficar jogando aqui, vamos ver quem é que ganha a parada. Quem é que ganha a guerra. Aí a gente fica assistindo de camarote. E veja que a filha da putagem é dos espanhóis, cara, a filha da putagem do Franco. Porque quando o Franco encontrou o Hitler, ele botou o Hitler no banho-maria, cara. O Hitler chegou, sei lá, mais ou menos na hora do almoço, e 1h da manhã eles não chegaram no acordo. E aquilo foi proposital. O Franco fez aquilo de forma proposital. Fez de proposital por quê? Porque ele não queria a Espanha na guerra. Ele já tinha tirado o país da Guerra Civil, a Guerra Civil Espanhola. Então ele não queria. O que ele fez? Ele engambelou o bigodinho, pô. Engambelou o bigodinho. Isso é política. Você tem uma política de interesse. Olha, Hitler, eu vou te mandar uma tropinha lá na União Soviética, porque a gente é de comunista mesmo. Nesse ponto a gente tem um ponto comum, a gente é de comunista. Então eu vou mandar uma tropazinha chamada Legião Azul lá para combater os comunistas, tá? Uns espanhóizinhos lá, uma tropazinha de espanhol ali, mas é só isso que eu vou te dar. Entendeu? Para quebrar o galho, tá? Para quebrar o galho. É a política. É assim. Você tem que negociar com o demônio. Né? Agora, se você tem um pensamento nazista, seja violento mesmo e não tenha política. Por exemplo, o Goebbels, o Joseph Goebbels, quando ele falava sobre a imprensa, sabe o que ele falava? Por exemplo, uma vez eu estava vendo o Kim Kataguiri falando assim, claro que não foi intencional, acho que não vi nada maldoso no que ele falou, ele foi ingênuo, dizendo assim que ele achava que o Partido Nazista não deveria ser criminalizado, as ideias nazistas não deveriam ser criminalizadas, porque dentro da proposta liberal haveria um debate público e as ideias nazistas seriam desmoralizadas, né? Cara, o Goebbels... Foi o Monark, né, que falou isso na época lá. Não, mas também o próprio Kim Kataguiri falou isso e, infelizmente, acusaram o Kim Kataguiri de ser nazista como uma coisa absurda, tá? Uma coisa completamente absurda, ele não tem nada disso. Mas, seja o que for, o que aconteceu? O Kim Kataguiri falou uma coisa que é muito ingênua do ponto de vista político. Tudo bem, ele pode falar isso para agradar os liberais, pode ser que talvez não seja tão ingênuo assim, mas seja o que for,
O Goebbels falava o seguinte, olha, se você acha que dando liberdade de imprensa pra gente, nós vamos dar liberdade de imprensa a vocês estão muito enganados, vocês foram burros. É isso que o Goebbels falava. Olha, vocês acham que nós vamos dar liberdade para vocês ferrarem a gente? Não, a gente vai acabar com vocês, seus burros. Vocês deram liberdade para a gente acabar com vocês e vão acabar. Por isso que não deve haver liberdade de expressão para esse tipo de gente. Porque a mentalidade deles é justamente essa, de tomar os espaços, e uma vez tomados os espaços, é acabar com todo tipo de liberdade, porra. Aí eu pergunto... Você vai dar liberdade de expressão para um cara que tem um discurso desse? O cara tá literalmente falando assim, olha, se eu tomar o poder, eu vou te matar, eu vou prender você, eu vou comer o seu cu. Mas não, deixa ele falar, deixa ele se expressar, né? Deixa ele ser livre. Ele tem que ser livre. Kataguiri, você acha que o Ritter vai debater com você nos mesmos termos que você quer? Tá Deus, bom, vai nessa, Biguinho. Você acha que o cara acha que o nazista vai querer... Primeiro que o nazista vai querer debater ideias. Não tem isso, porra. O cara não quer debater ideias. Nazista não debate. A gente mete a porrada. A gente mete a porrada. Mas o liberal não... Ai, eu vou dar a liberdade para ele se expressar. Liberdade para me fuder. Liberal tem que se fuder. É nisso que eu concordo com o Olavo, quando ele fala que atrás de todo liberal existe uma pica comunista. Mas porque é isso. Porque é isso, cara, os caras falam abertamente, olha, nós vamos tomar o poder, e quando a gente tomar o poder, nós vamos te fuzilar, nós vamos te matar, porque você é meu inimigo. Ah, não, deixa ele falar, deixa ele se expressar. É a forma dele pensar. Na concentração eu te fuzilar lá, pô. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não tem condição não, velho. Eu não consigo tancar o liberal, não. O discurso liberal não dá. Vamos lá, vamos voltar aqui o vídeo aqui, porque, porra, pelo amor de Deus, cara. Não, mas assim, quantos minutos tem já o vídeo? Já rodou? A gente viu, nem 10 minutos de vídeo a gente viu, Conte.